Você está ouvindo mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Adriano fala e a mente expande. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria, Neurociência Clínica. Neste episódio, eu falo sobre o cérebro diante do fim de ciclos. Trazendo luz à neurologia, a cada podcast, uma viagem. Quer saber mais sobre projetos que eu desenvolvo? Acesse o meu site www.adrianofreitas.com. Você também pode seguir nas redes sociais neurociência.af, TikTok, Instagram, Facebook e Quora. E também pode participar desse podcast, eu sempre falo isso. É só escrever para o WhatsApp 22 99 222 1003 e enviar sua crítica, elogio, sugestão, dúvidas. Isso nos ajuda muito a construir o conteúdo que você ouve. E também pode nos ajudar a manter o projeto vivo, que projetos voluntários eles não são fáceis não, hein, pessoal? Então eu conto com a ajuda de todos, compartilhando no canal os episódios que vocês gostam em suas redes sociais, com seus amigos. Esse compartilhamento garante a continuidade do projeto. Adriano Freitas no comando, descobrindo os segredos é o plano. Neurônios dançam em sinfonia, as sinapses brilham, pura energia. Cada ideia é um clarão no escuro. Você sabe por que o final de ano mexe tanto com as nossas emoções? Bem, vamos lá. O cérebro humano, ele não entende data, né? Então, para o nosso cérebro, ali 25 de dezembro, 31 de dezembro, para ele não quer dizer nada, é uma data como outra qualquer, né? Ele não faz essa distinção de calendário. Ele não percebe que um número mudou e que isso pode ser um sinal de alguma coisa. Mas, ao mesmo tempo que ele não entende datas em si, ou números associando a nossa vida, ele entende muito, e eu diria que bem profundamente, de rituais, símbolos e assim, aquelas situações de encerramento de algo, né? De ciclos, de etapas. Isso ele entende bastante. Ele lida de forma bastante profunda com essas coisas. E é exatamente aí que entra o fim de ano, né? Que ele apesar de não entender a data do calendário, mas ele entende que é uma época, um ciclo que está mudando, que está se encerrando, né? No caso, um ano se encerra, começa outro. Aí, como eu falei no episódio anterior, vem os projetos, as ideias, os sonhos, né? Então ele não vai entender o calendário, mas ele vai entender todo esse ciclo, toda essa atmosfera de mudança que vem nesse fim de ano. E é comum as pessoas sentirem no fim do ano uma sensação assim meio estranha, né? Que as pessoas talvez não consigam nomear, não consigam explicar bem o que está acontecendo. Para algumas pessoas dá um alívio, porque chegou no fim do ano, conseguiu encarar mais um ano aí de batalha. Para outras pessoas é cansaço puro, né? Já para outras aparece aquela nostalgia, né? Aquele relembrar da infância, relembrar de velhos tempos. Para outros uma expectativa, ansiedade, e algumas pessoas sentem até aquela pontinha de tristeza sem ter uma causa muito aparente naquele momento, mas dá aquela melancolia, né? Muitas pessoas sentem isso também. E é comum às vezes as pessoas se perguntarem, né? Mas por que eu fico assim todo fim de ano? Por que todo fim de ano me dá essa angústia, ou me dá essa nostalgia, ou me dá essa expectativa, né? Cada um com a sua sensação diferente. E aí, de novo, né? A resposta não é no calendário, não é porque é fim de ano. Está na forma como o cérebro organiza a nossa vida, as nossas vivências. O cérebro ele não armazena a vida como se fosse uma sequência de fato. Dia 10 aconteceu isso, dia 15 aconteceu aquilo. Não é bem assim, não. Ele
armazena como se fossem narrativas, né. É como se fossem pequenas histórias com começo, meio, fim. Então, o aniversário de fulano tem um começo, meio, fim daquela etapa ali, daquela cena do aniversário. Aí ele vai lá, armazena um outro fato ocorrido, início, meio e fim, aí parte para outro. Então ele vai armazenando como se fossem fragmentos de vivências, né. Ele vai armazenando fragmentos de história, fragmentos de vida. Ele armazena isso e em algum momento, e esses fragmentos aí cada um com as suas sensações, né, conflitos, perdas, ganhos, aprendizados, tristezas, mágoas, frustrações, é tudo. E o que que isso tem a ver com o final do ano? Você pode estar perguntando aí. É que o final do ano ele funciona como um grande marcador para ele. Olha, tem que encerrar alguma coisa aí, tem que fechar esse capítulo. É como se fossem pequenas crônicas ou pequenas histórias, e cada ano para ele funcionasse como se fosse um capítulo de um livro, né. Eh, Agora, isso causado pela data? Não, causado por todo esse clima, por toda, né, aí já entra uma questão de vivência em sociedade, né, a partir do momento que a sociedade elegeu essa época do ano para criar confraternizações, criar momentos de férias, de descanso, uma série de situações, aquilo foi dando uma sensação diferente. Então, desde criança a gente vivencia nessa época uma sensação, uma ambientação diferente, né, e pelo ambiente estar diferente, pelo convívio estar diferente com as outras pessoas, isso acaba, criando, assim, condicionando o nosso cérebro a entender que essa é uma época de mudança de ciclo, né, de encerramento de período. Então, chega nesse momento de fim de ano, ele tem a necessidade de encerrar um ciclo, né, de realmente virar a página. E por mais que ele tenha tido várias crônicas que ele ainda não terminou, histórias inacabadas, coisas que ainda não chegaram ao fim, mas ele sente aquela necessidade de ter que encerrar o capítulo. E aí é nesse momento que uma estrutura chamada hipocampo, ela entra em ação com mais, assim, mais de forma mais intensa. Ela é responsável pela memória autobiográfica. E é justamente esse hipocampo que faz esse trabalho de olhar para trás o que a gente viveu e entender quem nós fomos e quem nós somos, né. E nesse momento ele está muito ativado, nessa mudança de página, nesse clima todo de fim de ano, ele está fazendo todo esse levantamento, quem somos, quem seremos. E aí ele puxa lembranças, compara versões de nós mesmos na nossa história, né, porque há 20 anos a gente era uma versão, aí há 10 anos atrás já éramos uma versão plus, hoje somos uma versão ainda diferente, né. E aí, nessa de fazer comparativos de você com você mesmo, ele começa a buscar isso, sabe, o que que ficou no caminho, o que que ficou para trás, o que que ficou, inacabado, o que que faltou, o que que mudou para pior, para melhor. Agora, o grande problema disso é que o nosso cérebro não faz esse balanço todo aí da nossa vida de uma forma justa, objetiva, não é assim, né. Por quê? Porque ele não tem tudo ali registrado. Então, ele não consegue ser justo a ponto de avaliar todos os detalhes e todos os ângulos da situação. Ele não avalia, então, necessariamente como realmente foi. Ele avalia como foi lembrado, né. Por quê? Quando ele memorizou aquele fato, ele estava imbuído das emoções, das sensações e das opiniões que você tinha na ocasião do fato. Quando o fato ocorre, ele não registra aquilo ali da sua vida, como se fosse várias versões olhada de vários ângulos. Ele não faz isso. Então ele vai registrar com uma sensação, com uma impressão, com sabe, com um acho junto. E isso, quando ele resgata, ele não consegue fazer esse balanço da sua vida de uma forma muito imparcial, muito justa. Ele vai fazer sempre de forma parcial,
de acordo com as sensações que você teve naquela ocasião, né. A nossa memória, você tem que imaginar que ela não é uma gravação fiel, ela não registra tudo que acontece ao nosso redor fielmente, ela registra sob a nossa ótica. Então, se a gente está com um viés de entender certo fato de uma maneira, por mais que aquilo tenha ocorrido na prática de outra, ele vai registrar como a gente viu, como a gente enxergou e como a gente sentiu. E esse retorno das memórias para fazer esse levantamento da nossa vida é basicamente uma reconstrução emocional, porque ele não consegue restaurar os fatos em detalhes como eles foram. Ele restaura as nossas emoções no entorno daquilo. E essas emoções trazem esses fatos de uma forma muitas vezes enviesada. O curioso é que experiências carregadas de emoção, né? Quanto mais emoção tem uma certa vivência, mais ela ocupa espaço. Frustrações geralmente têm um peso maior do que pequenas conquistas. Então, se você tiver uma conquista pequena, isso não vai ter um peso tão grande quanto uma frustração. Um sonho que você tinha que você não conseguiu realizar, isso vai ter um peso muito maior do que coisas boas que você fez, né. Elas vão parecer menores em relação àquela sua frustração. Geralmente aquilo que dá errado, né, aquilo que nos aborrece, que nos deixa chateado, nos angustia, a gente consegue lembrar com maior nitidez, com maior precisão do que aquilo que deu certo, né. Às vezes a gente tem, um monte de coisa no nosso ano que deu certo, pequenas conquistas, coisas que foram dando certo no correr do ano, mas, um objetivo que deu errado, muitas vezes ele vai marcar muito mais, ele vai ficar muito mais vivo nas nossas vivências. Isso também nos faz ter uma percepção errada de como foi o nosso ano. Justamente por a gente lembrar mais das frustrações, ou pelas coisas erradas marcarem mais, a gente olha para trás, quando a gente faz esse balanço do nosso ano, né, o nosso cérebro traz isso de volta, a sensação é de que mesmo num ano que não foi tão ruim, a gente tem a sensação de que não foi o suficiente, né, a gente não acha nunca que o ano foi bom. "Ah, esse ano foi suficiente, era o que eu queria". Não, a gente sempre vai achar que tem coisa errada, que não foi bom, que precisa melhorar, que o outro ano tem que ser melhor. Vocês já repararam isso? Quantas vezes você chega no final do ano e fala: "Poxa, não precisava de mais nada esse ano, foi ótimo". É raríssimo a gente isso acontecer com a gente, justamente porque as coisas ruins ficam mais presentes. Então, por mais que a gente tenha tido, em comparação a outras pessoas, em comparação aos nossos anos anteriores, um ano muito bom, a gente nunca vai ter essa sensação muito plena, a gente vai sempre achar que ele poderia ter sido melhor, que não deu tão certo assim. E aí no fim do ano, na verdade, é uma mistura de um monte de coisa, né, você vê que eu estou falando aqui de várias coisas que ocorrem no fim do ano. E nesse processo todo, entra um fenômeno que é muito comum nas pessoas, que é a nostalgia, né. A nostalgia muita gente confunde ou coloca quase que como um sinônimo de saudade. Mas do ponto de vista da neurociência, ela não é só a saudade, é uma emoção, assim, bem complexa até, ela é ambígua. Ao mesmo tempo, ela mistura um certo conforto, um aconchego e, ao mesmo tempo, perda. Muitas vezes a gente escuta uma música antiga, sente um cheiro típico aí dessa época do Natal. Ou então a gente folheia o álbum de fotos, algumas coisas, e aí o nosso cérebro ativa aquelas redes neurais, aquelas redes que conectam memória, emoção, identidade, né, quem a gente foi. E isso às vezes ao mesmo tempo gera aquele calorzinho, aquele aconchego de relembrar quem nós fomos, o que que a gente teve ao nosso redor, os nossos familiares, mas ele, por outro lado, ele tem isso como uma coisa passada, né, algo que está lá no arquivo dele, na memória, não é algo que a gente está vivendo agora. Então, ao mesmo tempo, ele tem esse aconchego, essa coisa gostosa que foi na época,
mas ao mesmo tempo tem essa sensação de que é algo que está lá atrás, que não volta mais. E isso sim seria nostalgia. E aí cada um reage de uma forma diferente, né. Para algumas pessoas, a nostalgia dá aquele acolhimento, né, de você se confortar, lembrar as coisas boas que você viveu. Já para outras pessoas isso às vezes é meio doloroso, né, porque às vezes a pessoa ela não tem hoje aquele aconchego que ela tinha um tempo atrás, então, né, dá aquela dor de ter perdido, daquilo ter sumido, de ter acabado, né, então cada pessoa vai reagir de uma forma de acordo com as suas próprias vivências e até com o ambiente que ela está no momento. E aí uma pegadinha, né, eu tô aqui falando de várias coisas que acontecem nessa época, nesse fim de ano, pra gente ir adquirindo, né, porque assim, é difícil você traçar uma linha contínua, porque são muitas coisas acontecendo ao mesmo tempo. Então, tem a nostalgia, tem o planejamento, tem o reviver, tem as emoções, né. Nesses últimos episódios eu falei sobre vários aspectos aí que ocorrem nesse fim de ano. Mas, eu fecharia esse episódio falando de uma pegadinha que muitas vezes a gente cai e que a gente seria muito melhor se a gente conseguisse exercitar isso de uma forma diferente, que é o seguinte, é o chamado tribunal interno. Por quê? Nessa época, com isso tudo que eu já expliquei aqui, a gente tem que imaginar que o nosso cérebro ele vai lá atrás buscar quem a gente foi. E muitas vezes a gente cai na pegadinha de, fazer julgamentos em relação a quem a gente é ou aquilo que a gente esperava ser, né. Então, muitas vezes ele traz toda esse apanhado das nossas versões, né, de várias versões de nós mesmos, e aí ele começa a se julgar ou até mesmo a comparar com os outros, o que é ainda pior, né. "Ah, espera lá, fulano conseguiu estar em tal situação, e olha como eu estou", né. Eu saí, de uma situação X, estou numa situação Y, mas não cheguei no Z que eu queria. Então você começa a se julgar, e essa é a pegadinha que pode fazer desandar tudo, né. A gente já não deve se julgar, né, se comparar no sentido de se colocar na posição de um tribunal. Não é isso, a gente não deve cair nessa pegadinha. Quem dirá esse tribunal não comparar nós, comparar eu com outra pessoa, não comparar as minhas versões, mas comparar quem eu sou, quem eu era com outra pessoa, aí piorou a situação toda, né. Eu diria que do ponto de vista da neurociência, a gente fechar um ciclo, como é o que ocorre no final do ano, não deveria ser nada sobre julgamento, né, não deveria ser se julgar, se comparar com os outros, se cobrar, não é isso. Eu penso que deveria ser mais sobre integração. Ao invés de um balanço do ano, o que que faltou, o que que deu errado, talvez seja interessante a gente se condicionar a fazer um mapa do ano, né, dos caminhos que a gente percorreu, o que, de repente falta percorrer e que a gente ainda pode percorrer, não colocar aquilo como sendo finalizado errado, entende? Eh e a gente se autoavaliar, né, o que que aconteceu, o que que foi difícil, o que que eu aprendi com isso, né, por mais que tenha dado errado, tá, mas isso me ensinou o quê? O que que eu tiro de proveito disso? Nesse próximo ano como que eu conserto? Como que eu dou um jeitinho nisso? Que outro caminho que eu posso tomar para melhorar essa situação, né? Isso talvez seja um ponto, assim, crucial, sabe. O cérebro ele vai tender a aprender muito mais, a tirar muito mais proveito, se a gente nomear as coisas, se a gente avaliar as coisas, e não se a gente condenar as coisas, sabe. "Ah, eu fiz isso errado, isso deu tudo errado, eu fiz uma besteira aqui", e terminar aí minha análise, ele não vai aprender tanto quanto eu realmente avaliar aquilo ali, "Espera lá, não foi o que eu esperava, mas por que que não foi? Que eu poderia ter feito diferente? Que eu tiro disso para poder agora fazer melhor?
Tem jeito de eu retomar isso e fazer diferente? Então, esse tipo de análise, ele vai ser muito mais eficaz, né, para o nosso cérebro, para nossas atitudes futuras, do que simplesmente ficar nos condenando o que a gente fez de errado. Então, assim, talvez fechar ciclo não seja simplesmente perguntar: será que eu fui bom o suficiente? Será que eu atingi isso? Será que eu, sabe, eu fui bom quanto eu esperava? Não, talvez seja assim: o que esse ano me ensinou sobre mim? É porque fechar ciclo não é simplesmente você chegar e apagar o passado, até porque isso não é possível. Fechar ciclo é dar a esse passado um lugar ou uma forma de ver que não doa tanto. A mente é um labirinto sem fim. Em ondas cerebrais eu mergulho assim. Adriano Freitas no comando. Você ouviu mais um episódio do podcast sobre neurociências, produzido em parceria com a Universidade Federal Fluminense. Eu sou o Adriano Freitas, pós-graduado em Neurociência Cognitiva, especialista em Neurociência Clínica, Neuropsicologia Clínica, Intervenção em Neuropediatria. Eu conto com seu compartilhamento em suas redes sociais, entre seus amigos, colegas de trabalho, tanto do canal quanto dos episódios. Vai nos ajudar muito a manter o projeto vivo. E eu aguardo você no próximo episódio. Até lá!